busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo, expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, paz esteja com todos. Amém. Josi. Receberá a pastora Josi. Aleluia. Boa noite, irmãos. Glória a Deus, que a paz esteja sobre a vida de cada um de vocês, que haja paz na casa e na família de vocês, né? Nós vamos agradecer a Deus por este momento. Apesar, irmãos, de estarmos num culto online, nós continuamos, mesmo dentro do nosso lar, né, honrando, glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E é com essa intenção, este culto ele é intencional. Nosso objetivo, nós estarmos aqui nesta noite é intencional. Nós estamos aqui para adorar
o nosso Deus, porque não há nada melhor como o nosso Deus, né? E nem igual ao nosso Deus. Então, que nós venhamos fechar os nossos olhos nesta noite, você aí na sua casa, se concentre, irmão, se conecte nesse momento de culto, desligue a televisão, desliga, se você estiver usando o celular, continua, né? Ou o notebook, mas tudo aquilo que faça você perder o foco, desligue nesse momento, silencie as notificações do WhatsApp para você poder prestar um culto ao Senhor de adoração, amém? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque estamos aqui reunidos, Pai, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai, para dizer que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, majestade e louvor, Pai. Graças nós te damos, ó Deus. Aqui estou, Senhor, com a minha família, meu esposo, minhas filhas, o pastor Daniel com a sua esposa e suas filhas em sua casa e cada irmão e irmã, Senhor, neste momento, te adorando em espírito e em verdade. O Senhor sabe, Pai, que preferiríamos estar reunidos, ó Deus, mas foi por uma causa, Senhor, que também é bênção para as nossas vidas. E logo mais, no domingo, estaremos, ó Deus, unidos novamente, ó Pai, naquele lugar em comunhão, Senhor, fisicamente, para adorá-lo, Senhor. Em espírito e em verdade, te louvamos, ó Pai, porque hoje espiritualmente estamos aqui, ó Pai, online, para continuar te adorando e ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Ó, aleluia, glória a Deus. Vamos dar continuidade com louvor, aleluia. Eu escuto a ausência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que vem. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eu escuto a ausência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. E seu rosto está a face daquele que vem. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. Céus abertos, os milhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. Céus abertos, os milhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Aleluia, Senhor.
estamos, Deus. Aleluia. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. Céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Aleluia, Senhor. Glorioso Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, luz aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, a ilha glória, a ilha glória, a ilha glória, pra sempre, amém. A ilha a ilha glória, a ilha glória, pra sempre, amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te
agradeço. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vamos receber agora Camila, fazer o momento da nossa oferta dos dízimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. Amém. Nós vamos fazer agora o momento da oferta, um momento que é muito importante, né, para essa live. E se você tem um coração generoso, prepare aí a sua oferta, né, por meios digitais. Eu acho que o pastor ou a pastora Josi irá colocar nos comentários o Pix da igreja, a conta corrente da igreja. E se você tem um coração generoso, abençoe a obra do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, vai dizer assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O que é uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa é aquela que ela dá, que ela doa, sem esperar nada em troca. Ela faz isso de uma forma espontânea, de uma forma plena. Então, se você tem um coração generoso, você gosta de abençoar a vida de outras pessoas, você sente prazer em abençoar a obra do Senhor, que você nessa noite oferte, dizime na casa do Senhor. Nós estamos localizados ali na rua José da Silva Ramos, número 157, no bairro da Vila Nova. Nós estamos sob a liderança do pastor Daniel, caso tenha alguém aqui que não seja da nossa igreja. Nós somos uma igreja séria, uma igreja comprometida, uma igreja que abençoa a vida de outras pessoas, de outras famílias, que é comprometido com a causa mesmo, irmãos, né? Nós não ofertamos, não dizimamos para encher o bolso do pastor, para encher o bolso dos líderes. Nós estamos ali de uma forma séria para abençoar a vida do nosso próximo. E aqui em Provérbios vai ter duas bênçãos, né? Duas promessas para nós aqui no versículo 25, que diz que o generoso prosperará. Então, quando você é generoso, você tem o coração, tá aparecendo na tela dos irmãos o QR Code. Se você quiser ofertar via QR Code também, tem essa opção. Tenha um coração generoso, irmãos. E aqui tem duas promessas. O generoso, ele prosperará. Quando você é generoso, né? Quando você não espera receber nada em troca, você ama abençoar o teu próximo, ama abençoar o teu irmão, você prosperará. É a palavra do Senhor que está dizendo, você será próspero, amém? Então, se você tem um coração generoso, creia que o Senhor te fará próspero. Creia que o Senhor já te fez próspero, que você já é uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. E a segunda promessa é: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Então, se você dá alívio aos outros, como você dá alívio aos outros? Através das suas ofertas e dos seus dízimos. Já pensou você chegar na igreja e ter que ser o culto inteiro no escuro, porque não teve dinheiro para pagar a conta de luz? Já pensou você chegar na igreja e quiser usar o banheiro, e lá no banheiro não tiver água para você dar descarga, para você lavar as suas mãos? Já pensou você chegar no culto e não tiver uma água filtrada para você tomar, porque não tem dinheiro para comprar? Então, irmãos, as nossas ofertas, os nossos dízimos, é para isso. É para dar alívio a quem precisa também. Nossa igreja tem uma assistência social séria também. Se você quer ofertar alimentos, procure o pastor, procure a Josi, procure a irmã Cida. Nossa igreja é comprometida com a causa. Então, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você, em algum momento, de alguma forma, através da sua oferta, está sendo alívio na vida do teu próximo, quando você precisar, a palavra do Senhor diz que você encontrará alívio. Amém? Então, neste momento, se você já ofertou ao Senhor, que Deus te abençoe. O QR Code está sendo projetado na tela de uma forma mais fácil. Você consegue colocar a câmera do seu celular e fazer a sua oferta por meio do QR Code.
Eu acredito que colocaram um Pix também, caso você queira ofertar via Pix. E eu vou orar nessa noite para que você tenha um coração generoso e para que o Senhor te abençoe, caso você já tenha esse coração generoso e que você também queira dar alívio aos outros. Amém? Senhor Jesus, neste momento, Deus, eu oro a Ti pela vida dos Teus filhos, Senhor. Deus amado, Deus querido, que nós venhamos ter um coração generoso, um coração despretensioso, que nós não venhamos fazer as coisas para receber em troca, ou, Senhor Jesus, que nós não venhamos fazer as coisas para sermos vistos, mas que nós venhamos ofertar, que nós venhamos dizimar, ó Pai, por amor à Tua obra, com um coração generoso, com um coração espontâneo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para nós e encontre pessoas com corações generosos, com corações dispostos a doar, ó Pai. A Tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Então, quando eu tenho esse princípio de doação, esse princípio de generosidade, Senhor, eu sou próspero, ó Deus. E quando eu alivio a vida do meu próximo, a vida do necessitado, Deus, eu sou aliviado também, Senhor, porque essa é a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho, Senhor, e que nós, como teus filhos, venhamos colher, ó Pai amado, Pai querido, frutos bons, frutos dignos, Senhor Jesus, que o Senhor se alegre com a nossa oferta, ó Deus, e com o nosso coração, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos passar para a pastora Josi neste momento, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, antes de mais nada, vou pedir para que os irmãos, se você ainda não deixou seu joinha, né, clica lá naquele joinha, tá bom? Compartilha este link no seu status, com as pessoas do seu WhatsApp, que é uma oportunidade das pessoas ouvirem a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Essa palavra pode chegar, ser bênção na vida de muitas pessoas, através da sua vida, seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. De repente, as pessoas hoje, elas precisam desta palavra, né? Então, assim, com certeza, há muitas pessoas necessitando ouvir a palavra, que é vida, é a palavra de Deus. Então, curte, né, para que este vídeo, este canal, essa transmissão alcance mais pessoas e compartilhe também, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ter toda a atenção agora em relação à palavra do Senhor. Amém? Que os irmãos possam abrir lá em Mateus, capítulo 16, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 16, versículo 1. Vocês estão me ouvindo bem? Estão todos ouvindo bem aí? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus capítulo 16. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem. Pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempo ruim, hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E ele, os deixando, partiu. O fermento dos fariseus, versículo 5. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhes: cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão?
é porque nós não trouxemos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: ó pequena fé, por que arrazoais entre vós, porque não tendes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, dos 5 pães e 2, 5.000, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivesse sendo cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, a palavra do Senhor aqui, amém, ela vem... Jesus, ele já está vindo de uma grande obra, irmãos. O tema da mensagem de hoje é foco na missão, amém? Foco na missão. Glória a Deus. E Jesus ali no capítulo 15, se nós voltarmos um capítulo, nós vemos que Jesus ele estava trabalhando incessantemente para o reino de Deus. Nós podemos ver que Jesus, ele, no capítulo 15, estava ensinando, evangelizando, libertou, né? Expulsou demônios pela palavra, simplesmente pela palavra que ele liberou, a menina foi liberta dos demônios, e Jesus fez milagres. Então, Jesus, ele estava trabalhando. Só que, neste momento, né, enquanto Jesus ele estava trabalhando, existiam pessoas também que estavam observando todas as ações de Jesus, tudo que Jesus ele estava fazendo, e estavam vendo que estava dando frutos, irmãos. O primeiro ponto aí, que se os irmãos quiserem anotar, que nós podemos aprender só nesse começo, só no início dessa palavra, que é muito, é que Jesus, o Pai, tem pressa. Jesus veio para uma missão na terra. E qual foi a missão dele? A redenção, a remissão, a reconciliação, a salvação para as nossas vidas. Deus ele veio nos salvar, veio nos limpar de toda a impureza e de todo o pecado. Então, o primeiro ponto é que Jesus ele tinha um foco, Jesus ele tinha um alvo. E o Pai enviou o Filho para uma missão. Segundo ponto, o Pai tem pressa e também nos enviou para uma missão, irmãos. O Pai também nos enviou para uma missão como igreja. Hoje nós estamos online, mas nós não permanecemos online, porque não faz sentido a igreja ficar todo o tempo online, irmãos. Não faz sentido, porque a igreja ela precisa estar como um corpo, reunidas, com o mesmo foco, o mesmo propósito na missão, que é seguir o exemplo de Cristo, de uma vida de santidade, temor, abnegação, amor e sabedoria. Para quê? Para povoar o reino de Deus, irmãos, para sermos evangelistas, homens e mulheres chamados para toda a boa obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor, ele não queria perder tempo. Imagine que os fariseus eram conhecedores de toda a lei das Sagradas Escrituras, e os saduceus, em parte, também não concordavam com os fariseus, irmãos, né? Porque eles tinham poderes aquisitivos, enfim, eles eram homens de posses, então muitas coisas das Sagradas Escrituras, eles também não concordavam. Então, fariseus e saduceus tinham as suas discordâncias, né? Mas na hora de irem contra o reino, contra os princípios, eles se reuniram. E Jesus aqui ficou indignado com essa situação, né, deles pedirem provas, deles pedirem sinais, tinham tanto conhecimento, mas não conseguiam enxergar verdadeiramente o milagre, né, que Jesus realizava, os sinais, não conseguiam ver o reino de Deus na frente deles, não conseguiam ver o próprio Deus na frente deles. Então, irmãos, quando nós estamos servindo ao Senhor Jesus, nós precisamos tomar cuidado para não estar perto
achar que está perto, mas está longe. Vamos tomar cuidado. Quando nós estamos reunidos como igreja, eu percebo que hoje em dia, por que a igreja, entre aspas, ela é desvalorizada frente à sociedade? Porque nós estamos perdendo o foco da missão, da direção que Deus tem para as nossas vidas. Então, nós não somos só observadores, mas nós verdadeiramente cremos no que Cristo, ele fez e ele faz pelas nossas vidas. Nós vemos e acreditamos no poder, no milagre, na manifestação do Senhor Jesus. E o Senhor Deus enviou Cristo na face da terra com uma missão. Cristo cumpriu a sua missão e Deus nos capacitou para essa missão debaixo da redenção de Cristo. Ele também nos enviou aqui, então não perca o foco. Como igreja, não perca o foco. E aí a palavra de Deus diz para nós, se vocês quiserem anotar, tem 1 João, né, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Irmãos, nós estamos na última hora. Atentai-vos, abre os vossos olhos, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar. Se você não faz isso, você não está na missão, você está perdido, você está sem direção. Então, volte para a missão, volte para o seu real propósito e o real sentido da sua vida, que é que a sua vida, que através da sua vida a glória de Deus seja manifestada na face dessa terra. Volte para a missão, irmãos, porque é chegada a hora. Aí diz também Apocalipse, venho sem demora, Apocalipse 3:11, conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Conserve, irmãos, guarda o que você tem, guarda os princípios, os valores, ande na palavra, ande de acordo com a palavra de Deus. De repente, hoje você não teve um dia tão bom, de repente você está desanimado, você está angustiado, você está abatido com alguma coisa, mas independente das lutas, irmãos, não saia do foco, não saia da missão, conserve-se, persevere na palavra do Senhor, não saia da igreja, não deixe de estar em comunhão com os irmãos, não deixe, porque isso é princípio, é primeiro Jesus na nossa vida, e Deus, ele cuida de tudo. Aí diz em 2 Timóteo também, quando a gente está na missão, irmão, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4, quando a gente está na missão, a gente prega a palavra, a gente insiste, quer seja no momento oportuno ou não, a gente corrige, a gente repreende, a gente exorta, com toda a paciência e doutrina, não deixa a sua casa virar uma bagunça, não deixe a sua casa virar, irmãos, uma grande brecha para Satanás, ele começar a revirar a sua vida a ponto que você não tenha mais forças para caminhar com Cristo. Não deixa, faça uma limpeza na tua casa, não permita o pecado dentro do teu lar, não permita, ande de acordo com a palavra de Deus. Ande de acordo com os princípios de Deus, começa a fazer uma limpeza aí dentro da tua casa, uma limpeza espiritual, irmãos, porque você está numa missão e ninguém pode tirar do nosso foco da missão. Não importa quantas religiões se reúnam para falar contra os cristãos, o que importa é que nós permaneçamos no alvo, o que nós permaneçamos no foco, e o nosso foco é o reino de Deus, é a eternidade, o nosso foco é Cristo. Então não importa, porque quando for contra a igreja, eles sempre vão se reunir mesmo contra Cristo, porque a palavra de Deus continua em 2 Timóteo capítulo 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Não importa quantas tempestades venham contra as nossas vidas, as aflições que venham, o vento ao contrário, continue no foco, sede sóbrio, não perca o equilíbrio, não perca a fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está conosco.
O Senhor Jesus está conosco. Amém? Dando continuidade, irmãos. A palavra do Senhor também ali a partir, né, Mateus capítulo 16, versículo do 1 ao 4, nós retratamos aqui. E eu quero deixar mais um ponto para os irmãos aqui. Apesar das especulações e falatórios, Jesus sempre permaneceu focado na missão a qual o Pai lhe enviou. Não importa as especulações, os falatórios, o que diz ao seu respeito. Uma árvore, irmãos, que dá frutos, as pessoas elas vão se aproximar delas para tirar o fruto. Uma árvore que dá fruto, ela vai chamar atenção. Isso significa que você está no caminho certo. Não se importe com os falatórios, nem especulações, nem pessoas que te julgam. Porque se você estiver andando de acordo com a palavra do Senhor, né, na missão a qual o Pai nos enviou, né, o que importa é os pensamentos que o Senhor Jesus tem ao nosso respeito. Irmão, não se aparte de viver em comunhão com o corpo de Cristo na igreja, viu? Hoje é algo esporádico, né? Foi uma situação específica, mas nós precisamos perseverar unânimes e unidos, irmãos, porque a igreja está sendo alicerçada e fortalecida na terra, e nós temos uma base, nós temos um alicerce, esse foi colocado um alicerce, irmãos, e esse alicerce é Cristo na nossa vida, e ele não nos deixa, não nos desampara. Se apegue a essa palavra que está sendo liberada na tua vida, é palavras nessa noite que está escrito na Bíblia, palavra de Deus que está sendo liberada e derramada na tua vida. Terceiro ponto, né? Quando estamos focados em objetivos e metas, sempre haverá pessoas no âmbito espiritual, não são elas, mas espíritos malignos que atuam através da vida delas. A nossa luta nunca vai ser diretamente contra o ser humano, porque somos pó, mas áreas espirituais, irmãos. Então, tentando atrapalhar os planos de Deus em nossa vida. Quando estamos focados em objetivos e metas, sempre haverá pessoas no âmbito espiritual tentando atrapalhar os planos de Deus em nossa vida. Lembra Sanbalat e Tobias, na passagem de Neemias? Quando Neemias estava no foco, estava na missão, na reconstrução dos muros. Isso fala, vamos trazer para a nossa família, para o nosso lar, para as áreas da nossa vida. Quando estamos em reconstrução, o inimigo sempre vem querendo desanimar. Mas o Senhor fala, não perca o foco, não saia da missão. Jesus era seguido tanto por joios como por trigos, irmãos. Mas isso nunca o fez duvidar da sua identidade em relação à Trindade. Jesus ele era seguido tanto por pessoas que queriam bem, né, que realmente estavam crendo nos milagres, que ele era Deus, como pessoas também que duvidavam, blasfemavam, eram hipócritas, né? Eram irônicos no seu andar com Cristo, eram falsos. E Jesus, mesmo assim, irmãos, mesmo andando com joios e com trigos, ele nunca duvidou da sua identidade em relação a nunca retrocedeu em relação a isso, sendo o próprio Deus. O que a gente aprende com isso? Nunca duvide, irmãos, independente de onde você esteja ou como esteja, a sua identidade em Cristo tem que permanecer a mesma. Eu sou cristão e não abro mão, independente da adversidade. A sua identidade, tenha identidade de cristão. Você pode estar com várias pessoas que serve várias religiões, irmãos, e você não pode se adequar a isso, porque você está numa missão, você precisa continuar, perseverar e manter a sua identidade de cristão, porque um dia você entregou a sua vida para Cristo e disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você é cristão na igreja, você é cristão na tua casa, você é cristão no teu trabalho, você é cristão na escola, você é cristão na rua, você é cristão para os seus vizinhos, você tem a identidade de Cristo, não se amolde ao mundo, não se amolde por conta das pressões, por conta das situações do dia a dia, persevera em Cristo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mais um ponto, irmãos, a palavra de Deus diz, né?
para as nossas vidas nessa noite. Não busque, irmãos, não vamos viver buscando aceitação e aprovação de pessoas, tá? Quando somos uma árvore frutífera, atrairemos a atenção de muitas pessoas que querão caminhar conosco. Mas só com o tempo e com o crescimento espiritual de Cristo em nós que teremos discernimento para ver com clareza as pessoas que são trigo ou joio. Portanto, não podemos viver buscando aprovação e aceitação de pessoas. Gálatas 1:10 diz para nós: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Aqui é o apóstolo Paulo falando. Aí ele diz o seguinte: ou procuro agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vou ler novamente. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Deus. Queridos, nós não estamos aqui para agradar pessoas. Se você está deixando de servir a Deus, cumprir os propósitos de Deus, o ministério, o chamado que Deus tem para a sua vida, para agradar pessoas, você não está sendo servo de Deus. Porque a vida em ser servo de Deus significa renunciar a muitas coisas, irmãos. Abnegar a muitas coisas. Então o apóstolo Paulo diz aqui, né, a própria palavra diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Siga Jesus. Foi isso que Pedro fez, foi isso que os discípulos fez. Eles abnegaram a tudo. Porque nós não temos que ficar agradando a homens, importa agradar a Deus. Não é para você ficar agradando ao seu filho em detrimento da palavra. Não é para você ficar agradando a sua esposa em detrimento da palavra. Não é para você ficar agradando ao seu marido em detrimento da palavra. Importa agradar a Deus, irmãos, e cumprir a tua missão na face dessa terra. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus, queridos, ele fica indignado com a atitude, né, dos fariseus e dos saduceus com tamanha incredulidade que eles tinham. Aí fica aqui mais um ponto de reflexão para a nossa vida. Ainda que em boas condições de vida aqui na Terra, né, incrédulos não são referência de vida em e com Cristo. Portanto, se afaste deste fermento. Quando Jesus fala para os discípulos se afastarem do fermento, né, dos fariseus e dos saduceus, eram pessoas bem de vidas, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, que sabiam explicar as sagradas escrituras, não tinham a revelação, mas sabiam explicar o que estava escrito ali. E aí Jesus fala que eles são incrédulos. E hoje, para as nossas vidas, o que eu quero falar para vocês? Famosos, artistas, falsos profetas, pessoas incrédulas, ainda que em boas condições, seja de financeiras ou estabilidades na face dessa terra, irmãos, elas não são pessoas dignas de ser seguidas e nem admiradas, porque elas não servem a Cristo e elas não são referência de vida para nós. Então, irmãos, começa a fazer uma limpeza no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp e de tantas outras redes sociais que te fazem perder a direção do foco e da missão para a tua vida. É o que eu falo para os irmãos nessa noite, através da palavra. Nenhum incrédulo é referência para nós, irmãos. Nenhuma pessoa do mundo, apesar que independente se ela faz boas obras ou não, vá na escola de sabedoria que você vai aprender mais em relação a isso. Independente, irmãos, elas não são referência para nós de vida. Para de seguir pessoas em redes sociais que não vão acrescentar nada na tua vida. Para de seguir qualquer pessoa que não é referência de nada de Cristo na nossa vida. Nem são convertidos, nem entregaram sua vida para Jesus.
Senão, nós estamos suscetíveis a nos desanimarmos e perder a direção e o foco da missão. Lá em Mateus 16, versículo 5 ao versículo 12, Jesus ele se encontra novamente com os discípulos. E os discípulos, eles esquecem de trazer o pão do último milagre da multiplicação, lá descrito em Mateus capítulo 15. E os discípulos ficam preocupados com isso. E aí Jesus fala para eles sobre o fermento. Olha, afastem-se do fermento dos fariseus. E os discípulos acham que Jesus está falando sobre o pão, né? Sobre o pão que eles não trouxeram, que eles esqueceram de trazer, né? Ele fala assim, ó, no versículo 6, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Para os discípulos, Jesus estava falando do pão. E Jesus estava querendo dizer para eles assim, não se contaminem com os ensinamentos dos fariseus. Se separem, se santifiquem. Queridos, é porque ambos estavam em contextos diferentes. Jesus tinha acabado de falar com os fariseus e saduceus. Os discípulos, eles estavam vindo, né, ao encontro de Jesus e não participaram deste momento. E o que acontece? O que o Senhor Jesus me orientou, né? O Espírito Santo me direcionou nessa noite. Às vezes, como família, nós estamos vindo do trabalho e nós estamos com várias situações para serem resolvidas. Nós estamos com a cabeça cheia de problemas, nós estamos com a cabeça cheia de situações para resolver. E nós chegamos em casa, o nosso comportamento é diferente, a nossa fala é diferente. Jesus estava indignado com o comportamento dos fariseus, irmãos. E então nós chegamos em casa e não explicamos de fato o que está acontecendo. E aquilo pode trazer um desconforto, né, em relação ao momento ali em família. Então, quando acontecer alguma coisa na nossa vida, né, alguma coisa no seu dia a dia, que te deixe irado, te deixe frustrado, te deixe entristecido, te deixe revoltado, angustiado, perplexo, abatido, chegue em casa e se comunique. Fale o que você passou, porque às vezes você vai encontrar as pessoas num contexto diferente, uma situação diferente, e elas vão ficar sem entender o porquê que você está daquele jeito. 6º ponto, para ser compreendido, fale e obterá compreensão. Né? Quando passamos por conflitos internos e externos ao ambiente familiar, cuidado com a maneira com que você vai tratar a sua família. Se não estiver bem, explique o motivo, pois podemos dizer uma coisa e eles entenderem outra. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes a sua esposa ou seu esposo chega com carinho e você vai com pedras. Entendeu, irmãos? Então, Jesus, muito sábio, voltou, porque ele falou, eles não entenderam o que eu falei sobre o fermento. E Jesus foi lá e explicou para eles, irmãos. Jesus explicou que era o fermento dos ensinamentos dos fariseus. Glória a Deus, aleluia. De Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 20, Jesus ele vem falando, queridos. Olha só, eu vou ler rapidamente. Vindo Jesus a regiões da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem o homem que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram, alguns dizem que é João, outros profetas. Disse-lhes eles, mas vós, quem dizeis que eu sou? Queridos, Deus tratou algo tremendo no meu coração através dessa passagem, que você pode ler até o versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Como corpo de Cristo, quando estamos na igreja, não devemos viver por viver ali dentro da igreja. Estar por estar em uma igreja. Mas você está ali porque é como Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ainda ele quis afirmar, Filho do Deus vivo, porque existiam muitos outros deuses naquela época, mas eram mortos, irmãos. E o nosso Deus é vivo. Você precisa chegar, você precisa crer em Cristo. Quem você diz que Cristo é, irmãos?
Muitas pessoas falam muitas coisas sobre Cristo, mas quando elas te interrogam, quem você diz que Cristo é na sua vida? Isso é estar na missão, é estar no foco. Quem é Cristo para você? Quem é Deus para você, irmãos? Você precisa crer, você precisa conhecer, você precisa se relacionar. Isso é estar na missão, isso é estar no foco. Pedro estava com os olhos fitados em Cristo. Ele falou, eu sei que uns dizem que eu sou isso, uns dizem que eu sou aquilo, mas eu não estou falando deles. Eu estou falando de vocês que estão caminhando comigo todo dia. Vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem Cristo é na sua vida? Você precisa, queridos, não é estar por estar, viver por viver. Não é mais um culto, não é mais um tempo, não é mais um estudo, não é mais uma oração, não é mais um jejum. Mas é sentir a presença de Deus na tua vida, é contemplar os céus na terra, o reino de Deus. É viver parte do tesouro que o Deus tem para nós aqui na terra. E muito mais será no céu, na eternidade com Deus. Vocês conseguem entender quem você diz que Deus é? E quando Pedro declara que ele é Cristo, Filho do Deus vivo, porque, queridos, Pedro, ele já estava caminhando com Cristo, e aquilo foi revelação de Deus para a vida de Pedro. Foi revelação de Deus, descida do céu. E naquele momento, Cristo liberou uma palavra para a vida de Pedro. Querido, se você está no foco, se você está na missão, se você declara, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, independente da situação da sua vida, olha a palavra que Deus, Pedro disse assim, queridos, tu és o meu Senhor e Salvador, tu és a minha chance de vida, tu és o meu fôlego de vida, tu és a razão da minha existência. Quando ele disse que Cristo era o Filho do Deus vivo, queridos. Ele disse, eu não sei viver sem ti, Deus. Eu não sei respirar sem ti. Sem ti eu sou pobre, cego, nu. Não passo de um trapo de imundícia. Eu não sei viver, Senhor. Olha a declaração de Pedro. Querido, segura essa palavra que está sendo liberada na tua vida nesta noite. Mas segura aí com força. Quando Pedro declarou isso, Jesus falou assim, olha só. O que Jesus declarou para a vida de Pedro, as palavras de bênção. E ele não só declarou, mas ele cumpriu. Pois Pedro, pela misericórdia de Deus e a palavra liberada, cumpriu a sua missão na terra. Olha o que o Senhor Jesus falou para ele. Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Querido, saiba com quem tu andas, que você saberá quem tu és. E se você anda com Deus, as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Receba essa palavra aí na tua casa. Receba, seja cheio. E eu te darei a chave. A chave fala sobre autoridade, queridos. A chave do reino do céu. E tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra, será desligado do céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a homem nenhum que ele era Jesus Cristo. Queridos, a chave é símbolo de autoridade. Você é filho do Deus vivo. Você crê num Deus vivo. Tem autoridade de Cristo na face dessa terra. Não se esconda, você é luz. Você é sal. Tem a autoridade de Cristo na face dessa terra. Não tenha medo. Não se envergonhe. Você é autoridade, eis que o Senhor te entrega uma chave. É a chave da tua casa, é a chave do teu trabalho, é a chave na tua vida dos seus dons espirituais, ministeriais, queridos. Deus está te entregando uma chave. Se você conhece a Cristo, se você crê, se você conhece, se você relaciona, se você declara, hoje Deus ele está te entregando uma chave. Está liberando as promessas dele na tua vida. E dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra os servos de Deus. Pedro foi um homem de Deus, que disse, eu não sou digno do meu Senhor,
De tamanha reverência, temor, amor, de tamanha que era a grandeza de Deus sobre a vida desse homem, querido. Começa a viver as verdades de Deus na tua vida. Começa a caminhar com Deus. De verdade. Começa a andar em pastos verdejantes de verdade, Josi, mas minha vida está uma tribulação, está terrível, não, tá demais a minha vida, eu não aguento mais, eu vou desistir. Agora não é momento de você desistir, agora é momento de você continuar, porque você está sendo uma árvore frutífera e você está atraindo muitos olhares para você, e por você estar atraindo muitos olhares, vão vir joios e vão vir trigos, mas acalma que no seu crescimento espiritual, Deus ele vai te dar discernimento e vai te mostrar quem é e quem não é, e ele mesmo vai separar o joio do trigo, porque o trigo ele tem semente e o joio não tem. Você é uma árvore frutífera, então você tem que dar frutos. Continua, não é momento de desistir. Não pare, não pare. Porque é agora que você está avançando. Quando começa a doer, o Demir costuma dizer aqui em casa, queridos, no treinamento, às vezes ele está dando para a Sofia, e a Sofia começa a falar, mas meus dedos estão doendo, pai, por conta do violão, por conta das cordas. E o Demir fala assim, agora não é hora de parar, porque está calejando. E quando está calejando, é porque você está criando resistência. Não é hora de parar, queridos. Não é hora. Continue, que está calejando. E você está criando resistência. Está calejando. E daqui a pouco você não vai sentir mais. Deus está com você. Não desanime. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. João 6,67 diz, né? Jesus também, continuando ser interrogado. Olha a paciência de Jesus, queridos. Olha o amor de Deus. João 6,67, Simão Pedro novamente declara, né? Jesus fala, muitas pessoas eram incrédulos, não creram na palavra do Senhor, e o Senhor continuava, insistia, perseverava, assim como diz em 2 Timóteo, essa direção que Timóteo teve já veio de Cristo, queridos. E aí, como Cristo foi um exemplo de perseverança e insistência, então ele fala, vocês também querem ir embora? Querem me deixar? Não creem em mim? E Pedro fala que, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Para onde iremos nós, se só tu temos a palavra de vida eterna? Não é simples assim não, amados, abrir mão achando que você vai conseguir pelas suas próprias forças. Uma vez que você aceita o lugar, uma vez que você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, uma vez que você tem um encontro com Deus, aquela é tua casa para a eternidade, aquela é tua casa permanente, aquela não é tua casa temporária. Esta casa, a casa de Deus, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, é na tua vida para sempre. Então persevera, porque Pedro falou, Senhor, se nós sairmos, se nós irmos, nós não temos para onde ir. Nós não somos nada sem ti. Isso é dependência de Deus. É viver na dependência de Deus, queridos. O salmista Davi também disse lá no capítulo 51, versículo 11, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ele disse que não vai sair da missão. Queridos, isso é tremendo para a nossa vida. Ele declara, Senhor, eu sou dependente de ti. Sem ti eu não sei viver. E eu preciso voltar para a minha missão, porque eu perdi a direção. Me restitui, Deus. Fala para o Senhor nessa noite, me restitui, Pai. Renova as minhas forças, me fortalece, me restaura. Restitui minha alegria. Restitui, Senhor, a minha força, a minha alegria. Restitui, Pai, porque eu quero voltar para a minha missão. Eu vou ensinar pessoas que são transgressores, pecadores, os teus caminhos, e eles vão se converter através da minha vida, que vai ser exemplo de restituição. Pede para Deus
restituir a tua vida nessa noite. Pede para Deus restituir a alegria da tua casa. Pede para Deus restituir o teu casamento. Pede para Deus restituir sabe, a sua vida. Às vezes você está com uma enfermidade, você precisa de uma cura. Pede para Deus te restituir nessa noite. Pede para Deus restituir seus sonhos. E principalmente, implora para Deus todos os dias, clama para Deus todos os dias, rasga o teu coração na presença de Deus, falando: Espírito Santo, não aparte de mim a tua presença, porque sem ela eu não tenho para onde ir e nem aonde viver. Em nome de Jesus, receba essa palavra na tua vida, queridos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Foi até aqui que o Senhor Jesus me entregou nessa noite, a palavra dele, a palavra liberada. Tem um louvor que diz assim, né? Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. E para isso, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Irmãos, a palavra de vitória foi liberada nessa noite, nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Receba essa palavra. Restitui tudo, Senhor. Restitui tudo. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de trazer a tua palavra. Fecha os seus olhos nessa noite, irmãos. Aí na tua casa, se você ainda não compartilhou, e depois essa mensagem ela vai ser liberada lá no YouTube, né? Você continue compartilhando. Se você não curtiu, curta, né? Para que chegue na vida de outras pessoas que necessitam, irmãos, que não estão vendo razão na tua existência, mas a razão da nossa existência é Cristo. Amém? Então feche os seus olhos. Enquanto uns perdiam tempo, o Senhor não, o Senhor aproveitou cada segundo. Então nós também vamos aproveitar cada segundo na presença de Deus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, Deus. Senhor Jesus, a palavra de vitória já foi liberada, Pai. Eu libero, Senhor, a palavra, Senhor, de cura da enfermidade, Pai, na vida da Laura, ó Deus, que está acometida com dengue, Pai. Mas isso não é permanente na vida dela. Ó Deus, isso é passageiro, é temporário na vida dela. Senhor, eu peço a libertação, eu peço a cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pai, eu não vou ler todos os nomes que estão aqui na transmissão, mas eu agradeço pela vida de cada irmão, Pai, que nessa noite entrou nessa transmissão, que estendeu as suas mãos e recebeu a palavra de vitória que foi liberada nessa noite na vida deles, Pai. Pessoas que pegaram as suas chaves, pessoas que se encheram de autoridade, poder e força, pessoas que entenderam, compreenderam, que creem que quando um cristão está na sombra do Onipotente, as portas do inferno ela não prevalece, porque a igreja de Cristo está alicerçada na face dessa terra sobre a rocha. Não é um vento que nos derruba, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa noite, por cada família, Pai. Ó, Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, porque nós vivemos como igreja, nós estamos em comunhão. Não importa quantos se reúnem contra a igreja, o que importa é que nós não saiamos do foco e da missão e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos. Aleluia, Senhor, eu te louvo e te agradeço por esta noite, Pai, por esta palavra, pela alegria que foi restituída, pela força que foi restituída, por tudo que o Senhor restituiu nesta noite, pela palavra, pela fé, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Alegria, aleluia, irmãos, aleluia. Você vai cantar mais um louvor, Marcos, é isso? E depois a gente finaliza? Glória a Deus. Amém. Te adoramos em espírito. Aleluia. Continue com o seu olhar fechado na tua casa, irmãos. Continue orando.
te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Pastor Daniel, quero agradecer pela oportunidade de estar aí assistindo também essa transmissão conosco, a pastora Cíntia e suas filhas, viu? Deus abençoe pela oportunidade da palavra. Deus abençoe pela vida de todos os irmãos que estão aqui, né? Todos os nomes estão aqui, irmãos, mas ainda não consigo, assim, manejar igual o pastor, mas eu agradeço a todos os irmãos, né? Que os irmãos tenham recebido essa palavra de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Toda a sua família e todos que estão assistindo com vocês aí. Em nome de Jesus, estenda suas mãos, irmãos, para que nós possamos encerrar agora a transmissão, né? Agradecendo a Deus por essa palavra. Estenda suas mãos, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fico muito feliz por todos os irmãos que estão aqui nessa noite e receberam esta palavra que foi liberada por Deus para as nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi liberada nas nossas vidas nessa noite. Pai, assim como, Senhor, quando Caleb, Senhor, tinha 85 anos, ele se sentia muito mais forte, bem mais forte do que quando ele tinha 40. Assim também, Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, continue nos fortalecendo, renovando a nossa força, a nossa fé, Senhor, em ti, Senhor. Ó, Pai, que nós venhamos, ó Deus, andar na missão, no foco, no propósito. Deus, nós não podemos perder o foco da missão, do propósito de estar na tua presença, Pai. Ó, Senhor, não podemos perder a direção, Senhor, que nós venhamos nos limpar e nos santificar a cada dia, Pai, diante da tua presença. Ó, Deus, obrigada, Senhor, por este tempo tão precioso, Pai. Ó, Senhor,
Vamos receber a bênção apostólica agora, irmãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para todo o sempre. Aleluia. Aleluia. Tem o grito que eu esqueci agora, né? Glória a Deus. Pastor, quer dar o grito aí que venha o teu reino? Lembrei, 2024, venha, escreva aí nos comentários, irmãos. 2024, venha o teu reino com poder e glória sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus abençoe, fiquem na paz, tenham um excelente final de noite em nome de Jesus. Glória a Deus, está encerrado.